Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 6 de dezembro, sexta-feira. Estamos lendo aqui juntos Jeremias, capítulo 17, verso 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Jeová, cuja fé está no Senhor. Esse verso, ele faz uma ele fica na oposto, digamos assim. Ele faz frente, ele faz, portanto, oposição a um outro verso que muitos irmãos conhecem de cor e, me permita dizer, às vezes citam esse verso que vou dizer fora de contexto. Você já ouviu e sabe de cor aquele verso que diz: Maldito o homem que confia no homem, né? E tem gente que aplica isso para tudo, né? E aí é aquele ser neurótico, aquele ser desconfiado, porque está escrito, afinal de contas, maldito o homem que confia no homem, né? Eu tenho confiado em muitas pessoas. Não é no sentido da confiabilidade, não é no sentido das relações humanas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o contexto, que é o verso 5 aqui do mesmo capítulo, e eu vou ler: Assim diz Jeová, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Do que é que o profeta Jeremias está falando? Qual é o contexto? O contexto é a invasão da Babilônia, que vai acontecer, e em uma das ocasiões, porque foram três invasões, uma destas ocasiões, Israel pediu socorro para o Egito, né? É o mesmo Egito da onde Deus livrou Israel da escravidão. O Egito é famoso pela sua cavalaria, né? Lá na antiguidade, o faraó, seus cavalos e seus cavaleiros tinham sido submersos, né, no Mar Vermelho. Ah, era o poder, digamos assim, era a força, o poder daquele povo. E eles sempre tiveram essa tradição, por causa da região, da cultura, não sei dizer, mas sempre tiveram essa tradição. Um exército muito bom, cavalos, cavaleiros, eles sempre investiram nisso. Israel sabe disso, obviamente estou falando de um outro período histórico, e quando temiam a invasão da Babilônia, ao invés de confiarem no Senhor e ouvirem o que o profeta Jeremias dizia, se entrega, se renda, né? Aceitar o, o castigo, a repreensão do Senhor, né? Eles resistiram, né? E foram buscar ajuda dos egípcios, mais uma vez. E o profeta Jeremias, neste discurso, ele diz: Maldito é o homem que confia nos homens. Maldito é, essa geração de Israel que está confiando nos egípcios. É este o contexto, né? Às vezes a gente quer aplicar de uma forma geral e não cabe, né? O texto diz que faz da humanidade mortal, ou faz da carne a sua força e motivação. Então, eles estavam confiando que o Egito ia dar conta de vencer os caldeus, né, ou babilônios, mas estavam esquecendo de colocar fé, confiança em Deus, que já tinha dito pela boca do profeta Jeremias, já tinha dito que traria esse castigo, este cativeiro, né? Então, eles estão se opondo não a um exército qualquer,
Não que o valor da Babilônia esteja acima do valor de Israel enquanto nação. Não é disso. Mas Deus usou essa nação pagã para castigar Israel. Osmar, isso é tão estranho, parece que não me encaixa bem aos ouvidos. Pois é uma outra época, e isso diz muito respeito à soberania de Deus. Deus é soberano e foi assim que Deus fez. Ora, Israel quis confiar no Egito e Deus disse: maldito, maldito quem está confiando. E aí, ele diz, verso 6 está escrito: ele será como um arbusto no deserto. É coisa vulgar, um arbusto no deserto. Serve para quê? Né? Uma terra seca, um arbusto é uma planta pequenininha que neste contexto do deserto não serve para abrigar, não dá sombra, não serve para lenha, não serve para nada, né? Ele diz: não perceberá quando algum bem se aproximar, perde a percepção, perde o bonde da história, perde a percepção, as percepções, né, das bênçãos, o contato e a esperança nas promessas, perde tudo. Aí ele diz: pelo contrário, morará nos lugares mais áridos, no deserto, em terra salgada e desabitada. Deus está falando dessa aridez, dessa dificuldade que Israel vai passar. Mas, é o verso que eu anotei hoje: bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Jeová, cuja fé está no Senhor. Para deixar claro de que Deus está usando o profeta Jeremias para falar exatamente isso, que confiar nos egípcios é uma maldição para Israel, a gente tem o verso Isaías, o profeta, está falando aqui da mesma coisa, né? Dizendo que o socorro vem de Jeová, não vem das nações e não vem dos egípcios. Olha o que diz Isaías 31:3. Ora, os egípcios não passam de seres humanos e não são Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando Jeová estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, ou seja, o Egito, e aquele que é ajudado cairá, ou seja, Israel. Ambos sucumbirão juntos, né? Tá claro, é o mesmo assunto, né? Na hora da aflição, na hora da punição vinda por Deus, dada por Deus, na hora da provação, querer ajuda de homens, né? Isso aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque se alguém exagerar neste entendimento, pode vir a querer desprezar, por exemplo, a medicina, né? Não, eu não posso confiar em homens. E médicos são carne, não é espírito. Então eu não vou no médico, porque Deus. Bom, mas aí você precisa continuar lendo a Bíblia, né? Porque isso que eu estou falando não é para chegar a essa conclusão. Isso que eu estou falando é a capacidade que Israel teve de, ao invés de se humilhar, né, diante de Deus, ao invés de buscar a ajuda divina, ou seja, depositar a confiança totalmente em Jeová, né? Não, fez o contrário. Eu não vou buscar ajuda de Deus, vou buscar ajuda dos egípcios. Ah, então, se alguém disser, eu não vou a médicos porque o meu médico é Jesus, eu vou andar em lugares perigosos, eu vou andar desatento, não me preocupe porque o meu guarda é o guarda de Israel, né? Vão levar o teu celular, vão te deixar aí sem carteira, sem nada. Ah, porque eu não me preocupo de fazer manutenção no carro, porque aí quem cuida de mim é Jesus. Você percebe que isso tem uma coisa diabólica nisto, né?
Lembra o que o diabo disse para Jesus? Pode se lançar daqui, porque está escrito: a teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em pedra alguma, né? Mas, e o que que Jesus respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não é para a gente pensar que confiar nos homens significa é, é, trazer aquela frase pronta sobre a suficiência de Cristo e desprezar tudo mais. O abraço a gente precisa, a força do outro a gente precisa, o atendimento clínico médico precisa, atendimento odontológico, atendimento psicológico, até tudo isso que você puder colocar nessa conta, a gente precisa. Mas a gente entende que a nossa fé é depositada no Senhor. E, e é do Senhor que a gente depende. E o resto? Aqui é uma confiança entre a humanidade e entre Deus. Mas aqui é autoexcludente, vocês perceberam? Tirou Deus completamente de fora para confiar somente nos egípcios. E a gente não tem essa sentença, né, perversa. A gente confia em Deus e ora para que os médicos sejam dirigidos, sejam abençoados. A gente confia em Deus e ora para que cientistas sejam inspirados. A gente confia em Deus totalmente e ora para que estes agentes de Deus que estão a serviço de Deus, você pode colocar aí na conta bombeiro, polícia, o direito, justiça, tudo que você pensar, acabam sendo cooperadores de Deus. É uma outra visão, né? Então, tem muita gente que adoece porque não cuida, porque acha que a suficiência está em Jesus, está mesmo, mas Jesus não descartou, não tirou da face da terra. Antes, tudo isso aí está também para nos abençoar. É uma outra visão. E o fato de eu ir ao médico não significa que eu deixei de confiar em Deus. E o fato de buscar ajuda com familiares, alguma coisa assim, não significa que eu deixei de confiar em Deus. Deus te abençoe. Isso é uma coisa simples que eu estou dizendo, mas que alguns ainda tropeçam. Deus te abençoe a não tropeçar, mas muito mais do que isso, Deus te abençoe a depositar a fé no Senhor, totalmente no Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos. Obrigado pela fé que foi nos dada um dia. Nos ajude a batalhar por ela, sem excessos, sem exageros, compreendendo, ó Deus, todos os recursos que o Senhor tem nos dado por misericórdia neste mundo. E ao fazer uso deles, que a nossa fé continue firmada em Ti, ó Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém.